E aí, galera? Aula de hoje nós vamos falar sobre função. E você, tá a fim de aprender esse conteúdo? Então, não esquece, já se inscreve aqui embaixo no meu canal e vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, vamos começar então a nossa aula de hoje com a definição de uma função. A definição de uma função é dada da seguinte forma: considerando dois conjuntos A e B não vazios, dizemos que essa relação é uma função de A em B se, somente se, cada elemento do conjunto A se relacionar com um único elemento do conjunto B. Bom, vamos explicar o que significa essa definição. Então vamos pensar assim, pessoal. Vamos imaginar que nós temos dois grupos, tá? Dois conjuntos. Um conjunto eu vou chamar de A, o outro conjunto eu vou chamar de B. E eu quero fazer algumas relações, algumas interações entre esses dois grupos. E para que essa interação do grupo A com o grupo B seja definida como uma função, a regra que eu vou ter que obedecer é a seguinte: eu vou ter que obedecer que cada elemento do meu conjunto A vai ter que ter uma relação com o elemento do conjunto B, mas essa relação vai ter que ser única. Então, cada elemento do conjunto A vai se relacionar com apenas um único elemento do conjunto B. E uma outra situação importante que nós temos aqui na definição de uma função é que todos os elementos do conjunto A terão que se relacionar. Então, eu vou ter que ter essa relação do conjunto A com o B e essa relação vai ter que ser única. Uma forma que nós temos de fazer essa observação do tipo de função como verdadeira ou como falsa é usando, galera, o diagrama de Venn. O diagrama de Venn nada mais é do que eu expor em forma de desenho esses dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e colocar os elementos dentro desse conjunto e verificar se ali há essa relação que nós vimos na definição ou não. Eu vou colocar aqui para vocês dois exemplos, olha só. O primeiro exemplo, nós temos o seguinte: eu tenho aqui o conjunto A com um círculo, né, com essa região circular, onde dentro desse conjunto eu tenho o elemento 1, 2 e 3. Eu tenho o conjunto B, dentro desse conjunto eu tenho os elementos 2, 3 e 4. E o que acontece? Eu tenho também algumas setas ou algumas flechas também, como alguns livros costumam colocar. Essas setas, pessoal, são as relações que eu vou ter entre o conjunto A e B. Então é a partir dessas minhas setas que eu vou verificar se esse meu desenho do diagrama de Venn é uma função ou não, obedecendo o que nós acabamos de ler na definição. Então vamos fazer isso e vamos verificar certinho, um por um, e definir depois se esse meu primeiro desenho é uma função ou se o meu segundo desenho é uma função. Olha só, observando então o primeiro desenho, eu tenho que todos os elementos do conjunto A, o 1, o 2 e o 3, eles estão se relacionando com o elemento do conjunto B, isso é verdadeiro. O 1 está se relacionando com o 2, o 2 aqui está se relacionando com o 3, o 3 aqui está se relacionando com o 4. E todos os elementos do conjunto A, além de estarem se relacionando com o conjunto B, essa relação ela é única, correto? O elemento do A, que é o 1, ele se relaciona só com o 2. O elemento do A, que é 2, ele se relaciona só com o 3. O elemento do A, que é o 3, ele se relaciona só com o 4. Então, o que acontece aqui nesse meu primeiro diagrama? Acontece uma função, porque eu acabei de determinar em forma de diagrama exatamente o que a nossa definição colocou para a gente, que os elementos do conjunto A se relacionam com o conjunto B e, além disso, essa relação ela é única. Então, aqui nesse meu caso, eu tenho uma função.
Se a gente for observar o segundo diagrama, essa função, galera, ela não vai existir, porque olha o que acontece. Dentro do meu conjunto A, eu tenho um único elemento, que é o 4. E esse elemento 4, ele está sim se relacionando com o conjunto B. Isso é verdadeiro. Mas a relação do meu conjunto A, ela não é única com o conjunto B. Se eu for olhar o elemento 4 do conjunto A, ele não tem uma relação única com o elemento do conjunto B. Ele tem uma relação duplicada. Esse meu conjunto A aqui, o elemento 4, ele se relaciona com o 2 e também com o menos 2. Então essa relação do 4 ela não é única, ela é dupla. Logo, esse meu desenho em forma de diagrama aqui não é uma função. Então eu posso definir uma função em forma de diagrama utilizando a nossa definição que a gente acabou de ver. Então a gente verificou que o primeiro exemplo é uma função, nós chamamos aqui de R1, né? Relação 1, é sim uma função, ela é verdadeira. E o elemento do R2 ali, né? Os elementos de R2, no meu desenho 2, não é uma função, ok? E é dessa forma que nós vamos conseguir definir se a nossa função existe ou não existe, pessoal. Agora, quando a minha função for definida como verdadeira, pessoal, nós vamos ter dentro dessa função três características muito importantes, que são os domínios, os contradomínios e as imagens. Então, se eu conseguir determinar dois conjuntos e conseguir determinar que a relação entre eles eu posso chamar de função, então isso que eu vou ter, né, essa relação vai ter que ter na função o domínio, o contradomínio e a minha imagem. Vamos verificar então o que é cada situação dessa e como que eu defino quem é o domínio, quem é o contradomínio, quem é a imagem da minha função. Bom, o domínio da minha função, pessoal, vai ser simplesmente os elementos do conjunto A. Então, eu tenho lá na minha função o conjunto A e os elementos do conjunto A, ele vai ter um nome especial, ele vai se chamar domínio. O contradomínio da minha função vai ser os elementos que fazem parte do conjunto B. Então, tenho lá minha função, observei o conjunto B, os elementos que estão dentro desse conjunto B, ele vai ser o contradomínio. E a minha imagem, pessoal, vai ser um conjunto novo formado pelos elementos do conjunto B, só que vai ser os elementos que apenas fizeram correspondência com os elementos do conjunto A. Como assim? Vai ser os elementos que apenas fizeram as relações, que tiveram pares, né, com os elementos do conjunto A. Vai ser apenas aquelas setas que nós vimos no nosso exemplo passado e que eu vou colocar aqui para vocês novamente. Ó. Se a gente for observar, olhando o mesmo exemplo que nós vimos no slide anterior, nós temos aqui o seguinte, ó, o conjunto A, eu tenho o 1, 2 e o 3 como elementos desse conjunto. Então, o conjunto A, que é o 1, 2 e 3, ele vai ser o meu domínio. O meu domínio vai ser os elementos 1, 2 e 3. O meu contradomínio aqui nessa minha função vai ser o 2, o 3 e o 4, porque esses são os elementos que fazem parte do conjunto B. Agora, as minhas imagens, eu tenho duas maneiras de colocar essas minhas imagens como resposta, galera. Eu posso colocar as minhas imagens apenas com o conjunto formado pelos elementos do conjunto B que fizeram correspondência, ou seja, esse número 2 aqui, ó, ele fez correspondência com o elemento do A. Então, ele é a minha imagem do meu A. Esse meu elemento 3, ele fez correspondência com o meu elemento 2 do A. Então, ele é uma imagem do meu A. E esse elemento 4, ele fez correspondência com
o elemento de A também. Então ele também é a minha imagem. Eu posso fazer a minha imagem colocada apenas com os elementos desse valor de correspondência aqui, tá? Ou eu também posso fazer com os pares ordenados, porque o meu domínio 1 fez a relação com 2, então ele formou um par ali, né? Fizeram relações, então ele formou um par. A mesma coisa com o 2 e o 3, a mesma coisa com o 3 e o 4. Esse é o meu conjunto imagem que nós temos da minha função. E aí uma coisa interessante para vocês, que eu falei, mas vou colocar novamente para vocês aqui, essa situação de domínio contra domínio e imagem só vai acontecer quando houver uma função dada como verdadeira. Se nós observarmos esse exemplo aqui que nós vimos, a gente chegou à conclusão que isso aqui, essa relação entre conjunto A e B, ela não é uma função, isso não é verdadeiro, porque o meu elemento 4, ele não se relaciona unicamente com o elemento do conjunto B. Ele está se relacionando duplamente, né? E isso não pode. Se isso acontece, como tem aqui no nosso segundo exemplo, eu não vou ter domínio contra domínio e nem imagem. Então, nesse meu segundo exemplo aqui, não é possível encontrar, determinar esses meus 3 exemplos ali, domínio, contra domínio e imagem. Beleza? Uma outra coisa que nós temos também numa função, pessoal, é a lei de formação da função. Essa lei de formação da função, ela é uma regra para encontrar as imagens relacionadas por cada domínio já dado. Ou seja, nem sempre nós vamos ter o diagrama de Venn para determinar a minha função. Muitas vezes eu vou substituir esse meu diagrama pela lei de formação, porque a lei de formação ela é muito mais interessante do que o diagrama. Então ela vem para substituir esse meu diagrama. E aí como é que funciona? Eu vou ter o seguinte, eu posso ter dois conjuntos quaisquer, como acontece no nosso exemplo aqui que nós já iremos resolver. Eu tenho o conjunto A e eu tenho o conjunto B, e eu quero verificar se esse conjunto A e esse conjunto B é uma função a partir dessa lei de formação que está aqui, ó. Essa lei de formação ela é importante porque ela muda a cada exemplo que eu for colocar. Eu posso ter uma lei de formação diferente, tá? E geralmente essa minha lei de formação ela vai ser dada para a gente como f de x igual. Alguns livros também colocam para a gente como y igual e a lei de formação sendo dada. Nós vamos usar aqui a f de x. E como que funciona essa lei de formação? É bem simples. Eu vou pegar cada domínio que eu tenho no meu conjunto, no caso meu conjunto A está dado aqui, ó, com os elementos -2, -1, 0, 1, 2 e 3, e nós sabemos que o conjunto A ele é o meu domínio, né, da minha função. Vou pegar cada domínio desse, vou substituir na minha lei de formação, na minha regra que eu já estabeleci. Vou fazer essa substituição onde? No lugar do valor do x, ok, pessoal? E a partir disso, eu vou conseguir encontrar a minha imagem em relação ao meu conjunto B. Ou seja, eu vou conseguir fazer o processo ao contrário. Lá no diagrama de Venn, eu já colocava para vocês o conjunto A, o conjunto B e as relações pré-determinadas. Aqui nós vamos ter o conjunto A, o conjunto B, e a partir dessa lei de formação eu vou conseguir determinar para onde que as minhas setas vai, quem vai ser o par dos meus valores de domínio. E aí sim conseguir determinar se aquilo que eu tenho é uma função ou não, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, pegar primeiro cada domínio que está aqui, um por um, substituir no lugar do x e resolver a expressão numérica que vai aparecer ali. Fazendo isso com o -2, olha só como é que fica. Fica assim, ó. No lugar do x eu coloquei -2, então -2 aqui e -2 aqui.
Então, nós vamos chamar f de menos 2, ou seja, f do meu domínio menos 2, vai ser dado por essa expressão que eu tenho aqui. 3 vezes menos 2 mais 1. Fazendo o cálculo aqui rapidamente, a gente consegue perceber que a resposta é menos 5. Ou seja, o meu domínio menos 2, ele vai obter uma imagem menos 5 a partir dessa lei de formação. Então, observem que o meu menos 2 que está aqui, ele vai ter o meu par, a minha seta, se eu for fazer o diagrama de Venn depois, vai ser no menos 5. Isso eu vou fazer, pessoal, com cada valor de domínio. Vou fazer com menos 1 agora, depois com 0, depois com 1, depois com 2, depois com 3. E a partir daí eu vou conseguir encontrar cada imagem do meu domínio a partir da minha lei de formação que foi dada como 3x mais 1. Fazendo isso com menos 1, olha o que eu consegui encontrar ali. Ó. O f de menos 1, domínio menos 1, eu vou obter uma imagem de resposta menos 2. O f de 0, domínio 0, eu vou obter uma imagem 1. O f de 1, eu vou obter um domínio 1, a imagem 4. O f de 2, domínio 2, a minha imagem vai ser o 7. E o f de 3, o domínio 3, para finalizar, né, o último domínio do meu conjunto A, eu vou obter uma imagem 10. Com isso, nós conseguimos, a partir agora, né, tendo aqui o conjunto A, que é o domínio, tendo o conjunto B, que nós sabemos que é o contradomínio, nós conseguimos pegar e fazer o diagrama de Venn. Ó. Fiz aqui o meu diagrama, coloquei os elementos do conjunto A, coloquei os elementos do conjunto B, eu consigo, a partir de agora, fazer as minhas setas, verificar para onde que elas irão e definir se é função ou não esse meu exemplo que está aqui. Olha só, se eu for observar, o menos 2, que nós vimos ali, é o meu domínio, a imagem vai ser o menos 5. Então, eu coloquei a setinha lá para o menos 5. O menos 1 foi lá para o menos 2. O 0 foi lá para o 1. O 1 foi lá para o número 4, a seta. O 2 foi para o número 7. E o 3, a minha imagem foi para o número 10. Com isso, nós conseguimos perceber que esse meu exemplo é sim uma função, né? Porque todos os elementos do conjunto A se relacionaram e essa relação ela foi única, ou seja, eles só se relacionaram com um único elemento do conjunto B, né? Sabendo disso, nós podemos definir que esse meu diagrama de Venn, partindo disso, a gente consegue definir que essa lei de formação 3x mais 1 aqui, né, pessoal, ela é verdadeira. Partindo disso, a gente consegue verificar aí que a lei de formação ela é muito importante e ela facilita muito para a gente conseguir encontrar as imagens da minha função dada para vocês aí, beleza? Mas e aí, gostou da aula? Achou interessante a forma que eu usei aí para mostrar para vocês como funciona uma função? Bom, se você gostou, então agora é hora de você deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou, mas não esquece, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Valeu? Vou ficando por aqui, mas aguardo vocês numa próxima aula, num próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Bons estudos. Tchau.